Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Eu coloco os meus deputado. Coloco os meus argumentos de maneira respeitosa, mas essa lógica de operação e de tiroteio, inclusive, expõe os policiais lá na ponta a matar ou morrer. Pobres e negros matando pobres e negros. Enquanto tem gente lucrando em cima da barbárie, vendendo armas e ganhando eleição em cima da política do ódio. Porque atirar na cabecinha, infelizmente, a gente vê aqui, é propaganda política eleitoral. Tem gente que descobriu que o ódio dá like, dá compartilhamento, dá dinheiro e dá voto. Mas as pessoas continuam morrendo e os indicadores continuam péssimos. E para concluir, Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha Cabral, Pezão, Witzel e Castro. 20 segundos. Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha Cabral, Pezão, Witzel e Castro. Senhor presidente, se grupos progressistas apoiaram esses governadores, eu não apoiei. Todos de linha de direita. Eu vou fazer uma observação. O senhor falou em bala perdida, atingindo crianças. Eu acompanho muito, tanto pela imprensa, eu acompanho o debate. Agora, eu tenho por obrigação fazer uma analogia aqui. Quando se tem uma bala perdida, ela é perdida. Ela pode atingir uma criança negra e uma criança branca. Porque só não é admissível que atinja nenhuma delas. Concordo, mas por que essa bala perdida encontra no Rio de Janeiro só a criança negra? Sim, porque a criança negra estava ali, tem mais crianças negras do que branca. E por que a maioria negra eu. na favela? Qual a história que leva a isso? Sim, mas em todas as crianças que morreram vítimas de bala perdida, mesmo que disparada pela polícia, são vítimas do tráfico que o senhor defende aqui. São vítimas de traficantes. Eu não defendo o tráfico, não. Eu não defendo o tráfico, não. A polícia entra na comunidade para combater essa afirmação é séria. O resto são tristes Essa afirmação é séria. Eu não defendo o tráfico. Todas as crianças que eu olhei aqui foram mortas pela polícia. Pela polícia do estado do Rio de Janeiro. Com a intenção de combater o tráfico de drogas. Eu não defendo o tráfico. Vamos transformar em debate, não, presidente. Mas o senhor esquece que no meio das crianças e do porque a bala perdida só encontra criança favelada. Não vamos transformar em debate, não. Mas vai encontrar criança que não seja favelada dentro da favela, pô? Então, tem a lista de sim, Barra da Tijuca é a polícia. É onde o tráfico se Onde estão os verdadeiros traficantes? Quando eu quis dizer que o senhor estão os defende... verdadeiros traficantes? Quando eu quis dizer que o senhor defende, eu quis dizer que o senhor defende a não inclusão dentro da favela, aonde o traficante está escondido. Será que é difícil de entender? Tem traficante na Barra da Tijuca, senhor. Coronel Fraga, o senhor tem 3 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de ser mais assim organizado, porque eu acho muito bonito o pastor vir aqui e ler o nome de Kevin, não sei o quem. Isso, não, bonito que eu digo a forma como vocês se organizam para fazer essa sensibilidade. Agora, eu vou começar a trazer uma lista de policiais que são abatidos covardemente. Não, eu duvido, pastor. Eu duvido que Vossa Excelência tenha ido em qualquer enterro de policial. Eu duvido. Posso falar? Quando você vê a família chorando. Não, você falou 11 minutos. Programa de atenção psicossocial de Depois o senhor fala. O senhor fala depois. Toda a vida importa. É com muito. farda e sem farda. Toda a vida importa. Eu tenho... Menos a do pop. Eu vivi 28 anos dentro da corporação. Cansei de enterrar policiais. Cansei de ver famílias e famílias chorando. E eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém dos direitos humanos defendendo a família dos policiais. Eu fico entristecido. Claro que uma morte de uma criança, uma morte de um cidadão de bem, claro que deixa todos nós, vamos dizer assim, constrangidos e até mesmo entristecidos. Agora, é um comparativo muito ruim que Vossa Excelência faz. É um comparativo onde a maior média do mundo de policial assassinado é o Brasil. Eu acabei de... É a que mais mata porque mais morre, entendeu? A cada ação corresponde uma reação. Então nós temos que entender isso. Por que é que o americano, quando morre, quando assassinam um policial, o presidente da República vai lá prestar solidariedade para a família? Aqui no Brasil morre mais de um por dia e a gente não vê um desgraçado de um presidente ir lá e falar assim, olha, meus pêsames, minha solidariedade, porque a vida do policial parece que é descartável. Um país que tem esses índices de assassinatos de policial, eu digo sempre, eu defendo a pena de morte. Defendo, sabe por quê? Porque pro policial tem pena de morte. Porque o bandido, quando encontra o policial e vê que é policial, ele mata o policial. Assassina a sangue frio. E eu gostaria muito que a nossa turma, a nossa frente, a bancada da segurança, começasse a trazer nomes de policiais que são abatidos covardemente. Acabaram de dizer aqui que os bandidos, para frear, para impedir a ação da polícia, está atirando na sociedade, atirando nas pessoas. Como é que a gente pode conviver com esse tipo de barbárie? Então, me perdoe, eu nunca pensei em dizer isso. Mas aí eu tenho que copiar os meus colegas aqui. Bandido bom é bandido morto. Foi citado. Aí, Fraga. Pastor, eu vou te dar 1 minuto. 1 minuto e meio. 3 minutos. Democraticamente, 1 minuto. Para o senhor 3 expressar minutos. que 1 minuto. 3 vezes. Presidente, quero falar, presidente. 1 minuto. Presidente, eu quero falar. 1 minuto para o senhor
só para na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, onde eu trabalhei, nós tínhamos um programa de assistência psicossocial às famílias dos policiais mortos. Vou repetir o que eu já disse aqui várias vezes. Com ou sem farda, toda vida importa. Agora, o curioso é o seguinte: bandidos atirando contra a sociedade, lamentável, temos que combater, mas eles são bandidos. Vossas Excelências querem que a polícia atue como se fosse máfia? Como se fosse crime? Quem sai atirando sem critério? Quem sai atirando pra matar? Quem sai atirando sem importa? Quem é bandido? Polícia tem que ter critério, justamente porque não é máfia, porque não é organização criminosa. Chegar atirando é prática de máfia, não de polícia de Estado, que tem que proteger a vida das pessoas. E só chega atirando na favela, não chega atirando onde estão os grandes traficantes. Por isso que o tráfico continua. É burra essa política de segurança pública, mas mata pessoas todos os dias no Rio de Janeiro. Muito obrigado, pastor. Agora com a palavra por 3 minutos, General Girão. Senhor presidente, é uma pena que o pastor Henrique já saiu, mas eu queria que ele ouvisse e pudesse responder. Pastor Henrique, não saia não. Não saia não, que eu vou falar aqui um pouco da fala do senhor. A gente tem que reagir à bala perdida, a gente tem que reagir a qualquer tipo de extermínio provocado em qualquer que seja o local. Pode ser numa favela, que a gente não pode mais falar que é favela, é comunidade. Pode ser na beira da praia, pode ser numa fazenda, pode ser em qualquer canto. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Senhor presidente, a gente não pode esquecer de uma coisa, que a verdade maior é essa. O pessoal dos direitos humanos, entre os quais ele se inclui, não participa de nenhum tipo de cerimônia que possa reverenciar a morte de defensores da segurança pública, de profissionais da segurança pública e de pessoas que foram mortas de maneira injusta, que são pessoas que a gente diz que também inocentes, que não tinham nada a ver com o pacto. Então ele só fala aqueles que ele quer falar e dizendo que a polícia executa as pessoas. O vídeo apresentado é um potente e necessário contraponto ao discurso progressista seletivo que insiste em demonizar a atuação da polícia militar, ignorando deliberadamente a dura realidade enfrentada pelos agentes da lei e suas famílias, em meio a uma narrativa manipulada por setores da esquerda, que só exaltam supostas vítimas do sistema enquanto silenciam frente às mortes de policiais. Este vídeo devolve o equilíbrio ao debate e rechaça a hipocrisia de quem defende direitos humanos apenas para bandidos. O Coronel Fraga, com propriedade e experiência de 28 anos de serviço, expõe a realidade brutal de quem está na linha de frente do combate ao crime. Ele denuncia a omissão sistemática da mídia e dos ativistas diante do assassinato de policiais, que morrem diariamente sem que uma única autoridade de alto escalão, incluindo o presidente da República, menos demonstre solidariedade. Revela o abandono institucional a que esses profissionais estão submetidos. A narrativa progressista tenta pintar a polícia como uma organização mafiosa, quando, na verdade, são os traficantes que sequestram comunidades, impõem terror e obrigam a polícia a agir. A morte de civis, especialmente de crianças inocentes, é lamentável e isso ninguém nega. Mas colocar toda a culpa na polícia sem considerar o contexto é desonestidade intelectual, como bem pontua o General Girão. O discurso pró-direitos humanos só serve quando se trata de proteger marginais. A dor das famílias de policiais assassinados é invisível para essa militância seletiva. É preciso, sim, criticar as operações que são mal conduzidas, mas também é urgente denunciar a covardia com que a esquerda tenta transformar policiais em criminosos. O vídeo demonstra que os agentes da lei não são apenas atacados em serviço, mas também são assassinados a sangue frio, simplesmente por serem policiais. Diante desse cenário, é compreensível e legítimo defender uma atuação mais firme, e até mesmo a pena de morte para criminosos que agem com extrema crueldade. Outro ponto crucial abordado é a manipulação emocional por parte de políticos e ativistas, que leem listas de nomes de vítimas civis, ignorando que essas mortes ocorrem em locais onde o tráfico impõe uma lógica de guerra. Como disse Fraga, bandido bom é bandido morto, não por prazer na violência, mas por necessidade de sobrevivência. Em um estado onde o policial morre mais
do que em qualquer outro lugar do mundo. É uma resposta à barbárie instalada. A omissão do atual governo federal nesse debate é gritante. O presidente Lula não comparece a enterros de policiais, não. Oferece apoio às famílias e muito menos propõe medidas eficazes de combate ao tráfico. Pelo contrário, criminaliza a atuação policial e acoberta um discurso de vitimização dos bandidos, ignorando os verdadeiros heróis que morrem todos os dias tentando proteger a população. Esse vídeo é, portanto, um grito de socorro por justiça, respeito e reconhecimento à polícia militar. É uma denúncia contra o descaso, a inversão de valores e a politização covarde da segurança pública. Ao final, Gustavo Geyer sintetiza aquilo que milhões de brasileiros já percebem. A única coisa que pode impedir Bolsonaro de vencer em 2026 é a sua prisão. Caso contrário, ele vencerá sem sequer precisar fazer campanha, pois Lula está fazendo a propaganda negativa por ele menos com inflação, desemprego, insegurança e desgoverno.